Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. Essa live de hoje faz parte do projeto chamado Superar Transforma. No episódio de hoje, é um episódio muito especial hoje, uma coisa mágica aconteceu. Eu vou falar com uma psicanalista. Vou falar com a Eusileia, que me conheceu aí pelas redes sociais e a gente acabou virando amigo. Ótimo! Que maravilha estar aqui com você, Renato. Legal, Eusileia, então, já que a gente está conectado, estamos todos conectados certos aqui, isso, o pessoal está falando que tá legal. Eu queria que primeiro você se apresentasse aí para o pessoal, né, eu te dei uma prévia aqui já, mas que você se apresentasse aqui para o pessoal que não te conhece ainda. Tá certo. Primeiramente, eu quero agradecer a você pela oportunidade e quero Imagina, o dizer, prazer sim, é meu. que eu estou muito feliz e, na realidade, eu imaginei esse momento. Quando eu comecei a te conhecer e comecei a acompanhar o seu canal, foi, assim, bem impactante. Eu gostei muito da sua história. E eu pensei assim, nossa, seria tão bom se eu fizesse uma live com ele. Então, assim, hoje nós estamos aqui juntas e eu estou bem feliz. Quero Que agradecer bom. também o pessoal do meu Instagram. Tem muitas pessoas aqui que obrigado por vocês terem aceitado o convite. E para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Eusileia. Eu sou terapeuta, psicanalista e desenvolvo um trabalho na área de desenvolvimento pessoal, trabalho com hipnose clínica. E o que me conectou a você foi porque você trabalha numa, assim, numa área que eu gosto muito, que é falando sobre superação. Então, isso foi o que me chamou a atenção para estar aqui com Olha você hoje. só, que legal, né? E sabe que eu gosto muito desse tipo de bate-papo, porque é claro que tudo que eu falo, eu já estudei muito, eu já li muito sobre isso, eu já estou muito dentro desse assunto, até mesmo para afinar, né, o ponto que eu quero chegar disso tudo. Mas tudo que eu falo tem uma base, fundamento em tudo aquilo que eu passei. E se eu falo Isso. hoje dessa relação que existe entre superação e felicidade, é porque eu já passei por uma fase muito infeliz, que eu pensei até em desistir da minha própria vida e tudo mais, e tive que superar sem opção de outra oportunidade, né? Outra escolha. A única escolha que eu tive foi ter que reagir a tudo isso, né? Por vários motivos, mas eu não tive escolha. E o que eu ensino hoje, muito do que eu falo, coincide muito com a literatura e com o conhecimento, eu diria não clínico, mas o conhecimento, a literatura disso mesmo. Mas é de uma Sim. forma sempre de dentro para fora, de quem passou por isso tudo, né ou não é? Amém. Isso. E assim, uma das coisas que eu falo que a melhor coisa, principalmente que nós aqui que estamos na frente e nós que queremos ajudar as pessoas, eu acho que o que dá mais significado é quando a gente viveu aquilo. Quando Exato. você não viveu, é como se não fizesse tanto sentido. É como se eu quisesse vender um produto que eu não utilizei. Então, assim, eu acho que a Ah, melhor forma da gente impactar as pessoas e trazer mudança na vida das pessoas é quando eu conto a minha trajetória e através das minhas experiências eu consigo passar isso para as pessoas. exato, olha que legal. Que bacana, e é o que eu faço hoje. Eu uso, na verdade, assim, eu fui estudar, eu fui ler muita coisa, mas não é a minha área. Apesar de eu ter trabalhado sempre com treinamento físico e desenvolvimento pessoal, muito assim, Uhum. envolvimento de autoestima, a superação em si, né? Eu fui atleta, hoje eu deixo aqui as minhas bikes atrás de mim, né, como um cenário de uma época muito produtiva da minha vida. E a vida de um atleta é assim, a gente tem que se superar antes de querer superar o adversário, né? Verdade. Regra desde alimentação, sono, treino e vontade, tudo junto, mas tudo faz parte de um processo. E antes, acredito, né, que tudo que eu passei até hoje foi para me preparar para esse momento agora. Por isso que eu gosto muito do que eu faço e agradeço até pela oportunidade de eu poder estar fazendo isso hoje,
falando com o coração, né, com as pessoas, porque foi a única coisa que me sobrou, né, a cabeça, literalmente, né, só Eu. o cérebro pensante. Uhum. Isso eu acho muito interessante, Renato, porque muitas vezes você pode estar preso no corpo, né? Mas a sua mente é livre, o seu emocional é livre. E muitas Exato. vezes as pessoas não têm nada físico que as prendem, elas não têm nenhum problema, e na realidade elas estão presas pelo emocional. E assim, uma coisa que eu admiro de fato nas pessoas que superam é aquelas pessoas que têm aquele emocional diferenciado. De fato, essas pessoas ela têm algo diferente, algo de especial. Então, assim, isso de fato você tem. E é até uma curiosidade minha, assim, uma Mas coisa assim. pode falar, desculpa. Não, é assim, o que que você acha que foi assim de diferente que te fez estar aí hoje? Por que que você não desistiu, apesar de todas as circunstâncias, dificuldades? Sabe, Leia, o treinamento mental que eu sempre falo, e eu já desenvolvo isso em mim mesmo desde muito tempo atrás, né? Eu saí de casa para fazer faculdade em outra cidade, tive que aprender muita coisa com isso. Depois eu entrei para a vida profissional sem ter, enfim, né, nenhuma ajuda extra. Foi outro degrau que a gente sobe e vai aprendendo. E depois eu fui trabalhar na Ásia, me mudei para um país muçulmano, com cultura Uhum. diferente. Eu não tinha nenhum amigo, porque eu fui sozinho e os meus amigos ficaram aqui, né? Então isso tudo foi, na verdade, um desenvolvimento mental, um processo de desenvolvimento mental, e é o que eu falo hoje. Eu falo que as Aham. pessoas têm que procurar treinar a mente, né? A gente tem que treinar nossa mente para procurar sempre por soluções e nunca por desculpas, né? Nunca por, Com certeza. entendeu? Meios de explicar o porquê elas não querem ou não conseguem ou não são capazes de fazer alguma coisa. Então eu Aham. acredito que quem quer vai lá e faz. E quem não quer, inventa uma desculpa. E sempre penso da minha forma, porque quando eu vejo alguma pessoa inventando uma desculpa ou me explicando alguma coisa, não tem efeito, porque na verdade ela está se convencendo de que não é capaz de fazer aquilo, ou de que não quer fazer aquilo. O problema Exatamente. maior é quando eu me pego ou me pegava inventando uma desculpa ou criando uma consequência pela qual eu não podia fazer alguma coisa. E na verdade, assim, poxa, eu estou tentando me convencer de que eu não quero. Então, esse poder mental é isso que eu tento despertar nas pessoas e para transformar, né? Sempre problema em solução, para procurar por soluções, por resoluções, ao invés de se esconder. E eu tinha todos os motivos, né? Quebrei o pescoço Uhum. para me esconder atrás aí de alguns motivos pelo qual eu não poderia fazer, eu não poderia fazer mais nada. E Uhum. ainda mais assim, com essa era digital que a gente vive hoje, principalmente por causa dessa pandemia, isso me faz ter mais força ainda para poder chegar às pessoas. Então, esse desenvolvimento mental que eu falo tanto, né, o tempo todo, é Uhum. exatamente tudo que eu fui me construir durante esse tempo. E eu acho que a vida foi me preparando para chegar exatamente nesse ponto que eu estou Uhum. agora, né? Essa preparação de uma jornada inteira de que me desenvolveu e me preparou para chegar até aqui, para poder ensinar as pessoas da melhor forma possível. E daí eu uso, não me preocupo muito em usar a minha forma física e a minha deficiência, toda essa debilidade, para poder mostrar para as pessoas que pode ser difícil, mas é possível. Né? Quem quiser, é possível. E é isso que eu falo para as pessoas, nesse ponto que eu me apego para fazer isso. Como é que você vê isso como profissional? Eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas elas olham para o que elas estão no momento e elas não conseguem olhar para o futuro, o que elas podem ser daqui uns dias. E muitas vezes Perfeito. elas têm vários bloqueios que fazem com que elas permaneçam naquele lugar. E aí elas entram no vitimismo, elas começam a reclamar. Então, assim, são posturas que fazem com que essas pessoas não saiam do lugar. Então, assim, quando eu Exato. falei para você da questão da mentalidade, e muitas vezes eu sempre falo, eu falo assim, gente, o diferencial das pessoas que elas conseguem seguir em frente, das pessoas que começam a superar, das pessoas que conseguem prosperar, não só no financeiro, porque quando a gente fala prosperar, as pessoas acham que é financeiro, mas as pessoas que conseguem prosperar como pessoa, conseguem prosperar na família, Exato.
São essas pessoas que têm essa mentalidade diferente, que elas conseguem olhar para a sua realidade e elas aceitam, mas elas não conformam, porque tem muita diferença quando você aceita a sua realidade e quando você conforma. Quando você Exato. aceita, você olha para aquilo e fala assim: tá, ok, eu passei por isso, eu não podia controlar, mas tudo bem, eu passei. E o não conformar é: eu não preciso de ficar aqui. Se eu passei por Não isso, tem então o nada, que eu posso fazer? não tem nada tão ruim que não sirva pelo menos para não deixar uma bela lição, né? Para que a gente possa aprender Exatamente. com isso e não se machucar tanto quando isso voltar a acontecer ou que isso não dure para sempre, né? A gente fala muito do mindset fixo, né? Das pessoas que falam, pô, Isso. tá ruim, mas tá bom, não vai melhorar, é assim É. mesmo, e se conformam com tudo isso. E aí que eu Como falo, não, dizem, gente, quem quer vai lá e faz, né? E se dá um exatamente. jeito. Uhum, exatamente. E tem assim, Renato, algumas pessoas que eu observo, elas começam a olhar assim muito para as falhas, muitas para as dificuldades. E às vezes quando ela fala assim para você, principalmente no consultório, é um dos motivos que para elas não seguir em frente é porque elas começam a se julgar pelos erros do passado, pelas coisas que aconteceram, pelas dificuldades. E quando ela não acredita em si mesma, muitas vezes ela não acredita no próximo. Então, assim, eu falo para as pessoas que já falharam, que passaram por problemas, que têm dificuldades, o seguinte: é, pegue tudo de ruim que aconteceu com você e não use isso para te paralisar, não use isso para te prender nessa situação que você está. É claro que não tem como você mudar esse passado, mas pega todas essas histórias e faça como se fosse uma biblioteca. E aí você vai deixando aqueles livros ali com temas e você só vai mexer ali quando você vê alguém Exato, passando pela mesma coisa que você. Então você vai usar essa lembrança, essa experiência para você ajudar outras pessoas. E não para você se exatamente. punir, não para você se paralisar. As pessoas que focam na dor vai continuar doendo para sempre, né? E as Sim, pessoas que focam em solução, aí sim elas continuam progredindo para o lado positivo. Todo mundo fala na analogia do buraco, né? Para sair do buraco, tem que olhar para a luz e não para o fundo do buraco. Agora, o que eu falo muito é o seguinte, e eu sou prova disso e eu mostro isso para as pessoas. Não tem nada tão ruim que possa pagar muitas coisas boas. Se a gente pontuar, exatamente. às vezes uma coisa ruim não pode estar acima ou ser maior do que tantas coisas boas que aconteceram antes e que ainda vão acontecer depois dessa coisa ruim. E as pessoas às vezes se apegam ou se fixam tanto no problema e não largam o problema que inúmeras coisas boas que acontecem não conseguem ser maiores do que um problema, né? Não importa o tamanho do problema. Olha o que aconteceu comigo, um pescoço quebrado e outra. Eu tive vários péssimos momentos aí que eu estava na Ásia, não tinha condição hospitalar suficiente, eu ainda tinha que voltar para o Brasil, 34 horas de viagem, enfim. Mas essas coisas ruins foram algumas coisas ruins que, se eu comparar com o número de coisas boas que já aconteceram depois disso, não estou nem falando das coisas boas anteriores a isso, estou falando de todas as boas que aconteceram depois disso. E se a gente somar, né, de um caso pelo outro caso, tem muito mais coisa boa do que as ruins. Então, se a gente focar Exatamente. na dor, continua doendo. Na verdade, a gente tem que focar no que é positivo. E tem um exercício que eu faço muito com os meus alunos já há muito tempo e que nunca coube tão bem nessa época que a gente está passando hoje, né? Eu peço para eles sempre me dizerem o que de bom aconteceu na vida deles nos últimos 3 meses. E todo mundo me responde assim, antes, né, dessa pandemia, nos últimos 3 meses não foi tão bom, mas alguma coisa de bom posso achar. Agora, quando eu falo isso para os alunos, eles falam assim, tá louco, nos últimos 3 meses não teve nada de bom, olha como é que tá o mundo. Tipo, tudo bem que tem gente passando fome, tem gente morrendo e tudo mais, mas o fato é, treinar a sua mentalidade, a mentalidade das pessoas, dos meus alunos, quem tá aí, ó, dos meus alunos, manda lá, ó, hashtag código de superação. Quem tá me ouvindo e já ouviu essa história, né? O fato é, eu quero treinar a tua mentalidade para, em meio ao caos que a gente vive hoje, ou em meio à situação não tão boa, você procurar por coisas boas, por coisas positivas, mesmo na situação negativa. E as pessoas falam, poxa,
Mas isso é impossível. Impossível não. Pode ser difícil. E realmente é difícil. Quando a situação é boa, é muito fácil de dar risada, contar para os outros e ficar bem. O difícil é quando a situação não é tão boa. Olha só, não estou falando de situação ruim ou crítica. Quando a situação não é tão boa, o difícil é ver o ponto positivo disso, aprender com isso e poder ensinar aos outros. Mas a gente tem que treinar a nossa mentalidade para procurar por coisas boas sempre. E não por dor, por desistência, por bloqueios. E é isso que a maioria das pessoas, às vezes, faz. E a gente chama de crença limitante, né? As crenças limitantes são construídas exatamente nessa hora. Que a pessoa começa a acreditar naquilo que bloqueia, que empaca. Já viu aquela foto do elefante amarrado na cadeira de plástico? Sim. É exatamente assim que as pessoas fazem, né? Dessa forma. É incrível você falar essa questão da pandemia, porque assim, de fato a gente sabe que foi uma mudança muito difícil, muito impactante, e eu também tive que me adaptar, tive que me adequar, e passei igual todo mundo pelo aquele processo, né, de ter que adaptar a forma de trabalhar. Um dia você podia ir para a clínica, no outro já estava tudo fechado, e aí você começa a adaptar. Só que assim, o interessante é que muitas pessoas que falam dessa crise, desse processo de tudo que aconteceu, como se fosse assim, olha, tão negativo, como se fosse o principal para ter travado a sua vida. E quando você olha para outras pessoas, elas, nessa crise, elas conseguiram avançar. E aí eu lembro daquela história assim, muitas vezes a gente fala assim, tá todo mundo no mesmo barco. Nós temos a mania de falar assim, estamos todos no mesmo barco. Mas não é verdade. Nós estamos todos no mesmo mar e todos na mesma chuva. Só que os barcos são diferentes. E os barquinhos que vão ficar são aqueles que têm a mentalidade já treinada para passar pelos desafios. É a diferença do que a gente estava falando, né? O mindset fixo e o mindset de crescimento. A diferença é que algumas pessoas conseguem ver oportunidades em situações não tão boas, ou em situações críticas, enfim. Tá? Mas outras pessoas se bloqueiam por nada. E esse treinamento mental, essa potência de mentalidade, realmente é o fundamento que eu prego, né, para a superação de qualquer problema. E olha só, problema definitivo como o meu, irreversível, ou então um problema temporário que seja. E as pessoas falam problema de banco, problema de término de relação, enfim, tá? Que pode ser que doa. Uma das últimas palestras que eu fiz presenciais ainda, depois da palestra um rapaz veio me abraçar e chorando, todo envergonhado, me pedir desculpas. Eu pensei, cara, mas o que aconteceu? Depois de uns 20 minutos que ele conseguiu falar, né? Ele falou assim, cara, eu tô com vergonha. Porque ele era marceneiro e falava assim, o meu nome foi pro SPC por descuido, sabe? Assim, não foi uma coisa muito... Foi pro SPC e a gente é pessoa honesta e não tá acostumado com isso. Eu já tô achando que meu mundo vai acabar, que minha vida vai acabar. E outra, pode ser que demore 1 ou 2 semanas, eu vou resolver isso, porque não é uma coisa muito problemática, ou seja, temporário, e tô achando que minha vida vai acabar, e cara, escutando você falar, eu fiquei com vergonha, a minha vida acabou ali, a hora que você estava falando, e tanto que eu tinha que vir aqui te agradecer, te abraçar e tal. Você vê esse impacto que causa, né? Então, assim, uma coisa que nós... Pode falar. Não, é tudo baseado nessa preparação mental, realmente. E é aí que eu falo que a superação está embasada nisso. Quem quer vai lá e faz. A gente pode ser difícil, mas não é impossível. E aí é a relação íntima entre superação e felicidade que eu falo tanto. Exatamente. Assim, o que eu queria falar em relação ao testemunho do rapaz que você falou, né? Assim, quando voltando para o início, como eu te conheci, foi assim de uma forma bem aleatória. Eu estava vendo uma live de uma pessoa que eu já sigo, e aí você estava na live. Eu estava em casa fazendo algumas coisas e deixei ligado e comecei a escutar. E assim, você falava sobre superação e aí o assunto me chamou a atenção. Aí eu fui rapidinho, comecei a te seguir, mas assim, eu ainda não olhei assim de fato para você, não entendi a sua realidade. E aí eu acredito, não sei se foi na mesma semana ou se foi na outra semana,
você começou a fazer live e apareceu para mim a notificação e eu entrei para participar. E quando eu percebi de fato, você começou a contar a história da sua vida, e aí eu comecei a acompanhar toda a sua dificuldade, eu observei como sua vida era ativa, né? Antes disso tudo, e eu falei assim, uau, assim, foi uma coisa que me impactou muito, porque assim, na minha vida eu acho que eu já tive muita superação, sabe? E às vezes eu olho para muitas pessoas e uma coisa assim que não é nem tão assim como foi a sua história, elas já não conseguem. E assim, o que Acham mais que me não impactou, conseguem. e o que mais me impactou foi essa força que você tem, que você teve, de ajudar as pessoas. E aí eu continuei te acompanhando, eu vi que você faz os seus vídeos, você edita o seu vídeo. Então, assim, foi uma das coisas que me impactou muito, foi essa tomada de ação, essa mentalidade de independente da minha situação, eu não sou isso aqui. Eu quero É. mais. Sabe que as pessoas, essa é uma coisa assim muito relevante para mim, pessoal, né? As pessoas quando me veem, elas têm uma pré-avaliação de tudo, mesmo porque a cadeira impressiona bastante e alguém que não se mexe. Eu digo que eu sou o famoso saco de batata, né? Grande, pesado e desajeitado. Enfim, mas as pessoas, quando elas me escutam ou que sabem um pouco do que eu faço e de como eu vivo, Exatamente. isso dá uma outra visão. Então, Com eu acho certeza. assim que um dos fatores de eu fazer o que eu faço, de eu começar a fazer o que eu faço, foram dois, na verdade, né? Primeiro, aliás, alguns deles, né? Se eu começar a enumerar aqui, não para mais. Mas basicamente foi o fato de eu poder ajudar outras pessoas com tudo que eu passei, com tudo que eu vivi, e de eu me deparar com as pessoas que chegavam até mim e falavam, poxa, eu tenho um problema X e estou passando toda essa forma. Como é que você faz para melhorar? Porque as pessoas me viam bem, mesmo depois de todo esse problema. O que ninguém sabe é que eu tenho uma preparação muito drástica para poder fazer qualquer coisa. Eu preciso de uma Uhum. enfermeira comigo 24 horas por dia, mas Nossa, a minha enfermeira não usa branco, então as pessoas não sabem que é uma enfermeira comigo, entendeu? E isso entendi. tudo me ajuda bastante. Então as pessoas não sabem muito. Então, mas quando elas me conhecem, sabem que tudo o que eu prego, isso me dá muito mais conforto de poder mostrar para as pessoas que tem a mesma pessoa que está ali, mas de uma outra forma que elas podem ver. Entendeu? Então as pessoas só me vendo, às vezes não impacta tanto, ou falam, poxa, tudo bem, Exatamente. está um cadeirante ali, quando eu vou para algum lugar para almoçar, né? Não consigo ficar muito tempo fora de casa, mas enfim, e elas Hum. tipo, ó, me olham com dó, me olham com, não sei. Mas quando me conhecem ou me escutam falando, e eu posso fazer isso aqui de casa, estou no meu quarto agora, entende? E eu consigo Exatamente. alcançar as pessoas dessa forma. E isso me ajuda muito nesse sentido de, não de autoestima, mas eu acho que sim, de me ver melhor perante outras pessoas. E não saber que a pessoa está tendo dó de mim, ou está tendo, Hum. enfim, né, outro sentimento que não seja, poxa, às vezes, gratidão por tudo que eu faço, por me escutar falando, por se sentirem motivadas por mim, ou de qualquer forma que isso seja. Isso me deixa muito feliz, muito contente também, né? Exatamente. E assim, é uma das coisas que eu sempre falo. Muitas vezes as pessoas olham para a gente atrás das câmeras e tem outra ideia, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, Zé, eu te acho tão animada, você é tão empolgada, eu gosto da sua forma de falar, trabalhar, só que as pessoas não sabem os desafios que a gente tem durante o dia, a rotina, a correria. Então, assim, eu acredito que além de todo esse esforço que você tem para estar aqui falando, para ficar muito tempo sentado, essa dedicação de passar toda uma história da sua vida, a sua intimidade de fato, né? Porque são muitas coisas que a gente sabe particulares sua. E você expressa isso e, assim, além de tudo, você faz isso para ajudar o outro, para contribuir o outro. Então, assim, na época eu não sabia que você tinha o seu curso, né? E aí eu comecei a te acompanhar e, assim, vi o curso, conheci seu curso, assim, então
Achei totalmente incrível. E eu acredito que é isso que faz o ser humano ser diferente, é ele poder contribuir com o outro, ele poder ajudar o outro. Não, exatamente, né? E eu já fazia isso de uma forma diferente, né? Lá na Ásia, uma das minhas funções lá era treinar pessoas para trabalhar nessa rede de academias que eu trabalhava, porque lá não tem faculdade de educação física, é um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado aqui. Então, de uma Aham. forma ou de outra, eu já ensinava as pessoas e mostrava para elas que era possível, que elas podiam se superar e aprender ou executar alguma coisa que elas até queriam, mas não sabiam como. Tá? E eu Uhum. acho que isso fez parte, a minha vida foi construída em cima disso e fez parte para eu estar aqui. Então, hoje eu ainda consigo falar com as pessoas, as redes sociais estão ajudando bastante, né? Naquela época não tinha, Sim. mas Uhum. me ajudam bastante e eu consigo realmente impactar outras pessoas com a minha história, vivendo, dizendo, né, e falando sobre isso que eu passei, que eu vivi. E não Uhum. é só uma forma empírica, mas tem muita teoria embasada nisso também. Muitas pessoas Uhum. que passam e se identificam por isso tudo. Tá? Com certeza, é igual nós E, comentamos, a vida vivida é o que faz a diferença, né? e como você disse, às vezes me vendo, as pessoas não têm ideia, mesmo porque dificilmente a cadeira aparece, então precisaria de uma imagem um pouco Sim. maior, né? Mas Aham. até o fato de eu usar preto é porque tem um colete que está me segurando aqui, me prendendo na cadeira. Não sei se vocês conseguem ver. Lari, passa a mão aqui só para poder. é, Então, na verdade, é para dar uma disfarçada, mas tá vendo? Ó, tem um colete que me segura preso na cadeira, porque se eu não tenho controle do tronco, então não consigo ficar muito tempo parado e tenho espasmos, enfim, tá? Então, as pessoas que veem de uma forma ampla só, tem um susto, né, um impacto, vendo depois como é a real situação. E se eu sempre falo e sempre mostro, nunca escondo isso, talvez eu tente só amenizar um pouco esse choque, né? Mas Aham. eu sempre falo, e sempre falo que se eu consigo e é possível, qualquer pessoa consegue. Tem só que entender que é possível. E eu sempre falo, onde tem 1% de chance, a gente põe 100% de esforço em cima e consegue realizar. Também porque isso aconteceu comigo, né? Quando eu estava na Ásia e meu irmão foi lá para me ajudar e salvou a minha vida, eu tinha menos de 1% de chance de conseguir chegar vivo no Brasil. E aconteceu, né? Foram lá e fizeram e eu cheguei vivo. Então, daí para frente, eu só tenho coisas a agradecer e motivos mais do que suficientes para poder realmente me empenhar nessa jornada que eu estou agora e poder ajudar outras pessoas também com isso. E uma das coisas assim que eu me pergunto, Renato, você falou que eu poderia te fazer perguntas, né? É Claro. uma, é uma das coisas assim que eu penso, porque você era um homem totalmente ativo, né? Esportista. E depois de um dia para o outro você já se vê nessa situação. E aí você não, eu sei como você recebeu a notícia, mas se você quiser contar, porque tem muitas pessoas aqui que ainda não sabem. E assim, eu penso, o que passou pela cabeça do Renato quando ele se viu nessa mudança de vida? Como é que funcionou essa mente do Renato? Foram dois momentos de choque, na verdade, né? Bom, antes do acidente, eu morava na Indonésia, trabalhava para uma rede de academias que tinha 50, em torno de 50 academias espalhadas pela própria Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. Então eu viajava muito por lá. E além Tia. disso, eu trabalhava para uma outra companhia também da Nova Zelândia, onde eu treinava pessoas. Então eu viajei demais pelo sul da Ásia. E a última vez que eu contei, eu conheço um pouco mais de 50 países onde eu já estive trabalhando, passeando ou pedalando, né? Uhum. E realmente não foi fácil, porque de uma hora para outra eu estava preso dentro de um corpo, numa cama, sem poder sair do hospital e com poucas chances de sobreviver a tudo isso. Então foi Uhum. assim, né, a fase que você, acho que você já falou que conhece, foi quando eu recebi a notícia que eu era um tetraplégico, né? Na verdade, Sim. eu não me lembro do acidente, eu me lembro de alguns segundos antes do acidente e depois de 3 dias depois, que foi quando meu irmão chegou lá para me ajudar. E eu falo que é o poder da família, né? Porque quando eu estava consciente, conversando com todo mundo, só não me lembro. Mas eu me lembro de quando ele estava lá para frente. Olha só que fantástico, né?
E foi quando, nessa conversa, eu estava entubado, e ele me disse, começou a me explicar, e falou, olha, Renato, você saiu para andar de moto. E eu, poxa, é verdade, eu fui andar de moto, cadê minha moto? Aí ele falou assim, não, esse passeio de moto foi na quinta-feira, hoje é domingo. Né? Aí eu comecei a falar, ué, mas é verdade. E o que aconteceu? Por que eu tô aqui? E aí ele me falou assim, olha, você sofreu um acidente, fraturou o pescoço, teve uma lesão medular e você é um tetraplégico hoje. Eu achava que eu estava amarrado na maca para não tirar o tubo da boca, né? E aí ele me contou, e foi uma forma muito drástica. E é difícil para eu contar essa história porque eu me emociono demais com isso. Consigo Que imaginar. foi, eu falo que é assim, para você saber mais ou menos o sentimento que isso dá, tenta pular de um prédio de uns 50 andares, porque você vai ter a mesma impressão, entendeu? Que assim, não tinha acabado só a minha vida profissional ali, a minha vida de atleta e tudo mais. Tinha acabado quase a minha vida inteira, porque depois de alguns dias eu tive uma parada cardíaca de quase 6 minutos na Indonésia. E o médico Não. chamou meu irmão do meu lado ainda e falou assim: olha, ele não vai sobreviver aqui, porque a gente não tem condições de tratar de um paciente com essa complexidade. Foi quando meu irmão organizou tudo para me levar para Singapura e de lá ele conseguiu ter mais tempo para poder me trazer para o Brasil. E o segundo ponto, né, de inflexão disso Aham. foi quando eu estava aqui já, vivo no Brasil, feito, né, depois do milagre acontecido, porque foi uma coisa que não tem registro nenhum no mundo de paciente no estado crítico que eu estava ser transportado dessa distância. Mas eu estava vivo e estava com os meus pais do lado, né, com a minha filha. Minha filha tinha 10 anos na época do acidente. E olha só que fantástico. Para lesados medulares de nível cervical, apenas 2,8% dos lesados medulares sobrevivem com o intelecto preservado. Olha Então, olha só. só, o fato não era só eu estar vivo, eu ter chegado aqui no Brasil, de eu estar lá com os meus pais, com minha filha. O fato todo é eu poder reconhecer os meus pais, a minha filha, meu irmão e tudo mais. Então isso é fantástico, né? Então esse ponto de mudança, isso tinha mudado a minha vida para sempre. Mas a gente tinha que aprender a ver os pontos positivos em meio a situações negativas, como eu sempre tinha feito, como eu sempre tinha ensinado pessoas e como eu ensino pessoas agora. Então eu tinha que mostrar isso, eu tinha que mostrar, poxa, se eu falo tanto disso, né, e na época eu não falava ainda para as pessoas como eu falo hoje, mas eu falo assim, Aham. poxa, eu falo tanto para todo mundo que a gente tem sempre que ser positivo, ver o ponto positivo das coisas e influenciar positivamente na vida das pessoas, poxa, eu tenho que fazer isso comigo agora. Então são os fatos que eu assim, que me tiram da cama todo dia pela manhã e que me motivam a poder ajudar realmente as outras pessoas e contribuir de uma forma positiva aí, e não ficar só reclamando e atrapalhando a vida das pessoas que mais gostam de mim, né, dos meus pais e que estão aqui comigo o tempo todo. É exatamente interessante essa colocação que você fez no final, porque muitas vezes as pessoas, quando elas entram nessa energia negativa do desistir, do não querer mais, elas se paralisam e muitas vezes elas acabam paralisando quem está em volta. Porque muitas Exato. vezes quem está em volta fica prejudicado por causa da postura dessa pessoa. Então, Não, assim, e é como assim é mesmo. importante. E eu falo muito dessa criação de energia que a gente tem ao nosso redor, né? Esse Isso. campo Aham. energético ao nosso redor. E as pessoas, às vezes, eu sempre falo da nuvenzinha preta em cima da cabeça, né, das pessoas. Isso depende da gente, Exatamente. né? A gente cria a nuvem preta cheia de mau humor e tudo mais, ou então a gente cria essa nuvem positiva que acaba agradando as pessoas que acabam querendo nos ajudar e ficar próximos da gente, né? É, a Larissa colocou aqui, ó. Já acho que ele deveria ser chamado de personal trainer da superação. Ela sempre Legal, me fala Larissa. isso. É uma das alunas mais antigas aí do curso. Interessante. E Cadê é o bom, né, pessoal que Renato? está passando aí, o pessoal que está passando pelo código de superação? Manda lá. Hashtag eu. O pessoal tá aí, a Dani aí, ó. A Dani é uma das alunas de agora, ó. Tem bastante pessoal também lá, a turma do meu Instagram aqui. Obrigada, viu, Legal. gente? Para Eu o já tinha pessoal que quer, comunicado. deixa eu fazer um convite então, para o pessoal que quer, que se interessa por isso, né? Agora, do Aham. dia 10, a semana que vem,
Do dia 10 ao dia 16 de agosto, eu vou fazer a primeira jornada sobre o segredo da superação, onde eu vou dar 5 aulas práticas explicando como é possível e como a gente faz para se organizar e poder superar qualquer problema. E olha só, agregar mais felicidade a isso tudo. Tá? Isso, estratégia, né? Tem um link aqui na bio do meu Instagram. É só você clicar lá, vai ser direcionado para uma página onde você faz a tua inscrição e também lê lá sobre a jornada, tem os detalhes das aulas e tudo mais, como é que vai funcionar. Fica o convite aí aberto para todo mundo. Grátis, gente, 100% de graça, Olha 100% online, só precisa do seu que telefone bacana. e de uma internet conectada aí para poder assistir. Renato, nesse processo todo, você teve alguém que te acompanhasse, assim, emocionalmente, que te desse uma direção? Ou teve alguém aí na sua família que foi fundamental para que você tomasse essa decisão de não Teve. desistir? Não, de não desistir não, porque como atleta, né, e como profissional, eu sempre gostei de desafios, tanto que eu fui trabalhar num país muito longe, com desafio potencial para resolver, né? E atleta, a gente sempre fala que desistir nunca é uma opção. Então a gente sempre tem Exatamente. que se vencer antes de querer vencer outra pessoa, né? Mas Uhum. quem me ajudou muito foi a minha mãe. A minha mãe me ajudou demais, a minha filha, e a minha avó. A minha avó, sem falar uma palavra, só mostrando que ela, tudo o que ela é, né, ajuda bastante. Uma tia que eu tive também quando saí do hospital, que ficava do meu lado lá, fazendo o crochêzinho dela, mas são pessoas que têm uma alma muito inspiradora, né, e que demonstram, do jeito que elas são e o que elas fazem, que tem a- uma aura boa, uma energia boa. E olha Essencial, né? só, quando eu sofri o acidente e as pessoas acharam, os médicos lá e todo mundo achou que eu fosse surtar quando eu me desse conta de que eu jamais Na poderia fazer o que eu realidade. sempre fiz, né? Então eles me deram uma dose assim dopante de medicação. Tinha acho que 2 antidepressivos combinados, era uma coisa absurda, sabe? Uhum. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei assim, olha, eu preciso diminuir, porque eu tomava muito remédio. E eu preciso Uhum. diminuir. Aí passei por avaliações psicológicas e os psiquiatras da vida falaram assim, olha, aparentemente não tem nada. A gente pode diminuir a medicação, porque não pode tirar de uma vez. A gente pode Uhum. diminuir a medicação, mas cuidado, porque ainda tem esse lado aí depois do rebote, né, de achar que Isso. era ou que não era. Mas sabe Uhum. que a minha mãe sempre do meu lado, e conversando, e sempre fazendo esse intercâmbio que eu digo assim, de uma vida que eu tinha antes e de uma vida que eu Uhum. teria, que eu não sabia como ia ser, mas que estava começando naquela hora, eu ainda era a mesma pessoa de antes, durante e depois, ainda sou a mesma pessoa. Simplesmente vivendo de uma forma diferente, né? Uma forma externa diferente. Mas aí eu Exatamente. consegui tirar a medicação e não tive nenhum problema. É claro que assim, eu sempre falo dessas fases que a gente passa para a superação. Superação não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. É o Não, encadeamento de uma sequência de fases. Né? E eu com ensino certeza. isso. E uma dessas fases, e uma dessas fases é a fase da depressão. Só que a fase da depressão não tem nada a ver com a doença da depressão. Porque a doença, a depressão, sim, tem que ser medicamentosa, tratada por um médico, é muito Sim, séria e não pode ser discutida. Agora, se você sabe qual é essa sequência de fases que você vai atravessar e sabe que inevitavelmente vai passar por uma fase depressiva, triste, é o potencial para você poder passar por ela sem que ela te agrave tanto. E é isso que eu falo muito para as pessoas, porque eu passei por isso. Passei por uma fase de depressão profunda, mas graças a Deus e graças à minha mãe e as pessoas que estavam comigo, a minha filha e todo mundo que me ajudou, isso não virou uma doença, depressão, né? Então eu pude passar por sim. essa fase de uma forma bem profunda, bem triste, né, onde eu sempre conto que essa é a minha relação com a felicidade, né? Porque eu já me senti muito infeliz por um tempo e eu sei qual é essa relação. Mas essas pessoas que me ajudaram realmente a passar por tudo isso sem que eu tivesse um dano maior, né? E ver, essa depressão é um problema, é um dano mental que a pessoa passa.
E eu não podia sofrer isso, porque a única coisa que me sobrou intacto era a minha cabeça, era a minha mentalidade. Então eu não podia deixar Interessante. isso, eu não podia deixar isso cair, né? Isso quebrar de repente. Isso te travar de vez, né? Pois é, E entendeu? aí, e assim, muitas pessoas elas fazem a escolha errada. Muitas vezes elas deixam se levar por os problemas emocionais e elas Exato. escolhem não lutar, elas escolhem não buscar uma resposta. E o que eu achei muito interessante do que você falou agora foi em relação à sua família. Então, assim, foram as pessoas que estiveram ao seu lado, né? Foram as pessoas que te acompanharam. Assim, de fato, é o que a gente sabe, como é importante nós termos pessoas, assim, do bem, que realmente nos fazem bem. E a gente Exato. sabe que, assim, independente do problema, hoje nós estamos falando do seu, de todas as pessoas que estão aqui, elas representam as 5 pessoas que estão, mais convive com elas. Então, assim, muitas vezes elas se sentem tristes, deprimidas, e elas não conseguem mudar o meio de relacionamento delas. E muitas vezes estão em lugares que não deveriam, em amizade, fazendo coisas assim que não estão de acordo com o desejo dela, que é de mudar, que é de seguir em Exatamente. frente. Então a gente tem que estar, ter por perto essas pessoas que nos vão, né, Tem colocar um para cima. ditado que diz, né? Se você quer ser bom, esteja sempre perto de pessoas boas, né? Exatamente. E me fala uma coisa, qual que é o maior tipo de crença limitante ou de problema que você enxerga nas pessoas? Porque às vezes as pessoas reclamam de alguma coisa, mas o problema não é esse, o problema está em outro lugar. Como é que é Uhum. isso? Como é que você vê isso nos pacientes? Não precisa dizer nome de ninguém, mas como é Uhum. que, o que acontece nessa Uhum. parte? Tá. Na realidade, eu vejo que o maior bloqueio que as pessoas têm é com a autoimagem. Muitas vezes as pessoas elas não fazem algo e elas geralmente a gente coloca timidez, a gente coloca uns títulos, mas muitas vezes as pessoas têm problema com a autoimagem e assim já começa com o autoconhecimento, porque assim quando eu não tenho o meu conhecimento, quando eu não tenho a minha identidade estabelecida, eu começo a depender da aprovação do outro, eu começo a querer a me adequar ao meio que eu vivo, às pessoas, a tudo em volta. Então, assim, para mim, em maioria, assim, a maioria das pessoas que eu convivi, que eu acompanhei, esse é um dos maiores bloqueios. Porque, assim, se eu não me aceito como eu sou, eu vou querer aprovação. Se eu quero aprovação, quando você me pede uma coisa e eu não quero, eu vou ter dificuldade de falar não para você. E se eu não consigo falar não para outras pessoas e eu vivo na passividade, porque eu não quero ser rejeitada, porque Exatamente. na minha mente, na minha autoimagem, eu preciso de agradar as pessoas, no meu conhecimento, então isso me trava. Então, assim, eu acredito que Exatamente. todas as pessoas que têm aqui, muitas vezes, se elas têm dificuldade de alguma coisa, tudo está relacionado ao conhecimento e à sua identidade. Não, exatamente, é o que eu prego muito também. Olha a Dani falando aí de autoconhecimento é tudo, né? E É tudo. quem já passou pelo curso sabe que, né, esse curso ele é apoiado em 3 grandes pilares e durante esses pilares a gente vai fazendo esse desenvolvimento para a gente se conhecer melhor e saber como as coisas acontecem, não só dentro da nossa mente, mas ao nosso redor também, né? Como as pessoas se comportam e como a gente se comporta em relação a Exatamente. decisões e tudo mais. E as pessoas às vezes se assustam e falam, poxa, mas eu sempre pensei de uma outra forma, ou eu sempre fiz de uma outra forma, ou realmente eu aceito de uma outra forma. E sabe que eu vivo muito isso desde sempre, né? Eu sou uma pessoa que se adapta fácil, então geralmente eu prefiro deixar as escolhas que para mim são normais ou boas, tanto uma quanto outra, eu deixo que outras pessoas escolham, né? Por exemplo, onde a gente vai almoçar? Tem o lugar A e o lugar B. Para mim, tudo bem, né? Não que eu concorde simplesmente para me omitir ou enfim, Aham, tá? aham. Mas eu entendo as pessoas que acabam fazendo isso como omissão, só para se sentirem Uhum. melhor ou se sentirem mais Aceitas. amadas, aceitas, enfim, né? Uhum. E eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, olha só, você opinar
Ou abrir mão de opinar sobre a escolha do restaurante é uma coisa, mas abrir mão de opinar sobre a vida. outros fatores que te envolvem ou que te deixam de lado, às vezes, isso é muito importante que se a gente perceba, né? Exatamente. E assim, eu costumo falar, porque assim, a maioria das pessoas, quando elas me procuram, elas falam assim, nossa, eu me sinto perdida, eu não gosto de mais nada, eu não sei que profissão que eu quero ter, eu não sei, eu me desconfigurei, eu não sei que roupa que eu gosto mais, eu não sei se eu gosto de ficar bem arrumada, eu não sei quem eu sou. Então, assim, o que que acontece? Essa pessoa, ela desconectou com a identidade dela. E assim, é interessante a gente entender que são 5 fatores que fazem a nossa identidade. O primeiro fator é a que Deus nos deu, aquilo que a gente nasceu, aquilo que a gente é mesmo. O segundo fator é dos nossos pais. Os nossos pais, eles projetam, de certa forma, algo deles que vai configurar a nossa identidade. E o segundo é da cultura da sociedade onde eu moro. Então, a cultura, os costumes, isso também influencia na minha identidade. O terceiro é o que eu penso sobre o quarto, né? É o que eu penso sobre mim. Muitas vezes eu penso algo sobre mim, mas de fato eu não sou. E o quinto é o que as pessoas pensam sobre mim. Então, se eu estou confusa, é porque eu não estou conectado com essas identidades. Exatamente. E aí, muitas vezes, eu não sei organizar isso, e aí eu perco o meu foco, eu não sei quem eu sou. Aí eu estou focado no que as pessoas acham de mim, eu estou focado no que às vezes eu penso que eu sou. Eu acredito que eu estou nesse momento, às vezes, se eu estou passando por problema de depressão, dificuldade, eu acredito que eu sou aquilo, mas eu não sou, eu estou. Então, assim, é igual você Exatamente. falou, tudo é autoconhecimento, tudo é saber quem nós somos. As pessoas precisam, de uma certa forma, não só se valorizar mais, mas elas precisam se entender melhores, às vezes, né? E as pessoas Exatamente. passam por problemas que as bloqueiam. O que a gente tem que lembrar e não pode esquecer de forma alguma é que os problemas sempre vão acontecer. A vida é feita de problemas e de tomadas de escolhas e decisões o tempo todo, né? Então a gente tem que, numa dessas escolhas, escolher ser feliz e tomar as decisões corretas. É claro, sempre com muita integridade, com muita saúde nisso, isso não se discute. Mas não abrir mão daquilo que a gente quer pra gente e depois ficar reclamando e dizer que, enfim, né, que a culpa daquilo é de outra pessoa ou de outro fator. A culpa daquilo acaba sendo da pessoa que não presta atenção nisso. E é interessante, Renato, as pessoas, elas são muito duras consigo mesmas. Igual assim, às vezes, quando eu estou num processo de mudança, algo que me fez estar aqui nesse ponto foi uma bolinha de neve. Muitas vezes começou quando eu era criança. E aí me formou essa personalidade onde eu tenho a dificuldade. E quando a pessoa entra no processo de mudança, ela quer que seja muito rápido. Ela pensa que isso vai ser muito rápido. E quando ela se pega falhando nesse processo, muitas vezes ela se pune. Ela fala, não, então é porque eu não consigo, é porque eu não sou capaz. Então, assim, nós temos que ter resiliência até com nós mesmos, até com nossos erros, porque nós falhamos. Passou a vida inteira sendo treinada, sua mente sendo treinada para agir de uma forma. E quando você começa a tentar agir de uma outra forma, já desiste alguns dias ou meses ou tentativas, porque acha que não é capaz. Na verdade, você tem que treinar a tua mente pelo sentido contrário, para procurar por soluções, é o que eu sempre digo, né? E não mais por aquilo tudo que fizeram você acreditar. As propagandas fazem isso, né? A gente vê propaganda aí de bebida e de comida que a gente vê desde criança, e quando a gente dá fome ou quando dá sede, a gente procura por aquele tipo de comida, porque a gente foi treinado para pensar dessa forma a vida toda. Né? Nós somos totalmente influenciáveis, né? Totalmente. Exatamente. O problema é a gente não perceber e não querer aprender a como a gente pode se influenciar, então, de uma forma diferente, positiva, para poder não ter os mesmos problemas sempre. Né? Ou então melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. A Maria colocou assim, ó, os problemas nos levam para frente, né? Não? E é exatamente, Maria, tem uma coisa que eu costumo falar para as pessoas. Essa assim, é minha mãe. Nossa! Minha Prazer, mãe tá aí, todas. Maria. Que legal. Então, assim, uma coisa que eu costumo falar sobre os problemas é assim, ó. Nós temos que amar o problema, porque nós somos o maior problema.
Quando a gente entende isso e a gente para de colocar a culpa no outro. E aí, se eu começo a amar o problema, eu vou amar a solução. E atrás de todo Exatamente. problema, Eu costumo né? dizer que geralmente 99,99% das vezes o problema é a própria solução, né? Então, a gente não tem que, na minha Exatamente. visão, não tem que amar o problema, mas a gente tem que procurar por soluções daquilo e não ficar com o problema te batendo o tempo todo, né? Aham. Quando eu falei assim na questão de amar o problema, é porque nós evitamos ele. E aí, se eu entendo que o problema, a solução está em mim, então eu não começo a querer rejeitá-lo, porque quando eu vou Exatamente. rejeitando os problemas, eles sempre vão aparecer. A gente nunca vai ter uma vida perfeita. Então, assim, quando eu começo a aceitar esse problema e entendo que a solução está em mim, eu não vou ter medo. Eu não vou querer ir Os colocando ele ali problemas, debaixo do exatamente. tapete. Os problemas sempre vão existir, né? A Uhum. nossa grande sacada disso tudo é a gente aprender com cada um para que, mesmo que os próximos aconteçam, não façam o mesmo efeito que fizeram os passados, né? E a gente aprende a viver dessa forma. É por isso que a gente tem. Todo mundo fala, poxa, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje 20 anos Verdade. atrás. Por quê? Porque a gente entende e vê de uma outra forma diferente o mundo hoje, né? E faz todo sentido. Exatamente. Tem pessoas que falam assim: se eu tivesse a cabeça de hoje, eu não teria feito as coisas do passado, mas não é verdade. Você tem a cabeça de hoje por causa das coisas que você fez no passado. Então, hoje você é essa pessoa madura que você é, né? Pois é. Então, assim, tudo contribui. Pois é, exatamente. Isleia, nós estamos aqui no nosso limite já. Eu queria de Tá. antemão agradecer a todo mundo que está com a gente até agora aqui. Muito, me sinto muito honrado de ter todo mundo com a gente até aqui, de ter você, né, na live de hoje. Obrigado pelo convite Eu e que agradeço. pela participação nesse projeto. E queria que você fizesse aí as últimas recomendações aí, que agradecesse todo mundo. Fica à vontade. Tá. Então, assim, eu que agradeço. E como eu falei para você, eu fiquei emocionada realmente quando eu te mandei a mensagem. E na realidade eu falei assim, eu mando, eu não mando, porque nós não tínhamos contato nenhum. Mas eu falei, eu acredito assim, se a gente deseja uma coisa de verdade e a gente não procura, ela não vai vir na nossa direção. Exatamente. Então, se eu não tivesse te procurado, você não iria saber quem eu sou. E agradeço muito, de fato, a sua história me impactou. Eu acho que você é um exemplo de vida e eu tenho certeza que todas as pessoas que estão à sua volta têm um orgulho muito grande, porque assim, Que bom. eu tenho filho e eu sei que a sua mãe assim olha para você e só você ter essa postura, você já faz a vida de todos que estão à sua volta ser diferente. Então, assim, parabéns para o seu trabalho e sou muito feliz, assim, achei seu curso incrível e eu acredito, assim, que todos que estão aqui, quem não conhece, deveria conhecer e espero que você sempre tenha esse ânimo, essa postura, porque, assim, o que nos faz é isso, não guardar os conhecimentos, não eu melhorar e ficar com isso para mim, é eu transbordar Exatamente. na vida de outras pessoas. Tudo que você guarda para você acaba morrendo, mas aquilo que você espalha por aí vive para sempre, né? Essa é a Exatamente, lei. exatamente. O rio, quando ele não flui, ele vira lama, né? Ele morre ali. Então a gente tem que fluir tudo Exatamente. aquilo de bom que a gente tem dentro de nós. Zileia, uma honra muito grande ter tido você então. Muito obrigado pela participação. Pessoal que estiver aí, clica no link lá na bio do meu Instagram para se inscrever para a primeira jornada sobre o segredo da superação, que começa segunda-feira já. Tem muito conteúdo lá esperando por vocês. Gente, um grande abraço, Zé, um grande abraço, prazer. Acho que a gente tem papo aí para Abraço, mais gente. outras lives possíveis mais para Vamos frente. sim. E a Fiquei gente muito vai seguir feliz em ainda. conhecer sua família e sua mãe, seus seguidores. Abraço a todo mundo. Que bom. Fiquei muito contente de ter tido você aqui hoje, viu? Obrigada, Renata.